Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso, viu? Trouxe a senha do canal, @o irmãozinho7969. Você digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima escrito irmãozinho, já abre os vídeos para você escolher aquele que interessar a você, certo? Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde Jesus está e o que ele pode fazer por você. Este aqui é meu propósito, viu? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo que existe foi ele que criou, tudo. Nós fomos criados exclusivamente para ele. Aí você pergunta, para quê, meu irmãozinho? É para que nós carregamos o santuário dele, que é o Espírito Santo dele que nós carregamos, que habita em nós. Esse Espírito é que nos dá vida. Essa vida que o corpo tem aqui, o seu tem, é esse Espírito que está em nós. Se esse Espírito sair de nós, de mim, de você, de quem for, nós caímos um corpo morto. Tá? O corpo tem vida por causa desse Espírito. Então, a minha vida, a sua vida, a vida de todo ser humano, pertence ao Senhor Jesus. Se ele tirar o Espírito dele que está em nós, que é o Espírito Santo, nós caímos um corpo morto, viu? É só para que você tenha ideia. Tudo que nós façamos é por ordem dele, tá? Eu estou dizendo hoje, tá? Eu estou trabalhando, estou estudando, aquilo que eu fiz, o que eu estou fazendo é a ordem daquele Espírito que é do Senhor Jesus, tá? Ele que deu a ordem. Ah, eu preciso que você faça isso, preciso que você faça aquilo. Aí tem as pessoas que estão na ostentação, está na carne. Mas a pessoa está com espírito não sei de quê, está com espírito não sei de quê, não tem espírito nenhum nele. Aí ele está fazendo a vontade da carne dele. Enquanto ele não errar e se dá com a cara na parede, ele não vai aprender. Ou alguém ensinar para ele que quem dá ordem para ele é o Espírito Santo de Deus. Dá ordem para fazer as coisas certas. Agora, quando você faz as coisas erradas, você não está recebendo ordem do Espírito Santo. Você tem ele, mas não sabe que tem ele. Acha que é você que faz tudo. Eu que faço, eu estudei e não sei o quê. Você esqueceu que para você estudar, alguém teve que guiar você. Aquele espírito poderia te dar um cérebro maluco, você está pensando besteira 24 horas, nem conseguir pensar. É só para você ter ideia. Se você pensa as coisas certas, é porque o Senhor Jesus te colocou um cérebro na tua mente, na tua carne, um cérebro bom para que você pudesse conseguir fazer as coisas. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer as coisas, primeiro não sabem o que é Jesus. E acha que ele que faz a coisa e começa a dar muito lugar para o homem. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. Só faz as coisas, o Espírito Santo está dentro de você. Ele é que faz as coisas. Tudo que você tem, tudo que você é esse Espírito que foi dado para você. Que você tem feito a vontade dele. Por isso que ele te dá as coisas boas. Se você faz coisas boas, só recebe coisas boas. Você pode notar. Se você faz coisa ruim, só coisa ruim você se encontra. Então é só para você ter ideia. Melhor fazer as coisas boas do que fazer as coisas ruins. Então, eu já disse para você, Jesus vive dentro de mim, dentro de você, dentro de todo ser humano, tá? O Espírito é um só, do Senhor Jesus. Só, eu tenho o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito você tem, que é o Espírito Santo. Aí o seu marido tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo. Seu pai tem o mesmo Espírito, sua mãe tem o mesmo Espírito. Agora nós temos dom diferente. Eu tenho um dom para uma coisa, você tem dom para outra, mas o Espírito é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque ele é do Senhor Jesus. Então, o mesmo que é do Senhor Jesus está aqui, o mesmo que é do Senhor Jesus está aí, o mesmo que é do Senhor Jesus está perto das pessoas que você conhece, que tem vida, porque o Espírito está lá. Se a pessoa está viva, o Espírito Santo está nele. Então, por isso que é um só Espírito, porque ele é todo, o Espírito de todo mundo é do Senhor Jesus. É um só corpo também, que é para onde nós vamos também, que é o corpo do Senhor Jesus.
Eu vou para lá, você vai, todo mundo vai para quê, meu? Todo mundo não. Todo mundo que eu falo, o espírito, tá? O espírito de nós vai para esse mesmo lugar. É só para você ter ideia. Lá nós não temos cidade de pessoa, vamos resumir, pessoa lá para festa, para dançar, isso não existe, não. Tá? Lá é vida eterna, o espírito não come, o espírito não bebe, não dorme, ele não necessita disso aí. O que necessita é nosso corpo aqui, necessita dessas coisas, tá? Lá em cima é vida eterna. Lá você não fica velho. O estado que você está é que você vai ficar a vida toda lá, por exemplo, tá? Você não vai estar mais velho, mais novo, vai ser como se você estivesse aqui na Terra, fazendo as coisas, só que outras coisas conforme Deus ordenar para que nós façamos, né? Tá? Só para você ter ideia, tá? O que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer por você. Só que tem que tomar cuidado, porque existe o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito. Você pode fazer, então Jesus não te obriga a nenhum deles, tá? Porque Jesus não precisa de nenhum de nós, é nós que precisamos dele. Então é só para você ter ideia. Se você quiser fazer a parte da carne, Jesus não importa, não diz nada e nem vai te punir por isso, não. É você mesmo já está punindo você porque está escrito. É diferente das coisas, tá? Se você quiser fazer a parte do Espírito, Jesus não te obriga você para lá também, não. Você tem que ir porque precisa primeiro o arrependimento e depois você vai, agradece ele e continua no Espírito pedindo ele aí. Esse aí você está nas mãos do Senhor Jesus, entendeu? Se você morrer, 99,9% que você está no reino. Esse 0,1 mais ou menos que eu deixei fora, porque você pode sair fora, resolver voltar para o erro e perder o espírito, viu? Mas tudo, você está fazendo a coisa certa, tudo está dentro. Os nossos pais, nós tínhamos, morreu, foi para o inferno, não era muito pecador, não... Só que eu estava na época da ignorância, tá? É levado à época da ignorância. Ninguém falava para eles. Eles também não sabiam que era pecado aquilo ali e o que estava fazendo era pecado. Toma cuidado, que hoje você sabe fazer é uma coisa e quem não sabe é outra, que o Jesus não é injusto, não. Ele não vai cobrar coisa que o outro não aprendeu. Ele só vai cobrar daquilo. Eu estou ensinando para você, estou falando com você, e você ignora. Não, você foi ensinado para tal pessoa, tal pessoa falou para você e você ignorou, perdeu. É só para você ter ideia. Às vezes eu estou só ensinando, mas o pecado não é contra eu que você vai cometer. E nem eu posso te ajudar nisso aí. Quem pode te ajudar é só mesmo o Senhor Jesus. Porque você vai cometer contra o que está dentro de você, é contra o que está dando vida para você. É só para você ter ideia. Contra esse é que você está cometendo. Você toma cuidado com o Espírito Santo. Lá no mesmo, eu falei no começo, lá no mesmo no livro, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 6, ali que você pede, ali que você agradece, tá? Lá está escrito assim: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça, conceda os desejos do seu coração ou suas petições, tá? É só para você ver. Outra coisa, meus irmãos, no livro anterior, o vídeo anterior, eu falei no livro e eu esqueci o livro. É o livro de Flávio Joséfo, A Guerra dos Hebreus. Você pode abaixar também, que tem, eu acho que você abaixa gratuitamente, porque o livro é bem carinho, tá? Deve estar mais de R$ 200 o livro, eu não sei não, um chute que eu estou dando, tá? Mas é caro. É um livro grande e caro. Mas para nós que nesse momento aqui, nós interessa só o livro que está dentro do Flávio José, só A Guerra dos Hebreus. Não é muito grande, não. Sei lá, umas 50, 60 páginas mais ou menos, mas tem muitas coisas boas, tá? Flávio José, ele viveu na época de Jesus, tá? Ele era filho de sacerdote e aí ele era chefe, acho que de 100, tinha chefe de 50, de 100, de 200, ia subindo, cada mais alto o patamar, tá? E ele foi preso com a turma dele. E aí o povo de Roma sabia que ele falava romano e pegou ele para negociar com os hebreus. Quer dizer, ficou tipo preso negociando. E ele fazia, na época, era tentando que Roma não matasse todos os hebreus. Por quê? Roma era um exército muito maior da época, não tinha como sobreviver contra o exército romano. Então, Flávio José fazia isso, tentando amaciar.
Mas mesmo assim teve, parece que os chefes mesmo da guerra mesmo, do lado de Israel, conseguiram fugir ainda. Deixou as pessoas que conseguiram fugir. Não sei por onde lá, não está dizendo, mas parece que conseguiram fugir, tá? É só para você ter ideia. Este é quem é o Senhor Jesus, é o que nós precisamos saber. Mas aí eu quero trazer você aqui, um versículo aqui da Bíblia aqui nós vamos falar a coisa que o Senhor Jesus nos mandar falar. É isso que nós falamos aqui, viu? Não tem esse negócio, vou falar isso aqui, vou falar aquilo ali. Não, isso não existe não, viu? Nós vamos ler um outro livro aqui agora, um versículo, aqui agora ele diz assim, a esperança não desaponta. Esse aqui está no livro de Romano, o capítulo é o 5. Ele diz assim, o capítulo 5, viu? E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui ele diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é aquele do vídeo passado que eu falei, do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, tá? Aquele versículo lá. Ali foi dado o Espírito Santo. Aqui Paulo já está, o amor de Deus foi derramado através daquele Espírito que nos foi dado, que é o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, tá? Então nós temos a salvação e temos o amor de Deus que está dizendo aqui que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. É isso que está dizendo aqui nesse versículo do apóstolo Paulo, tá? É só para você ter ideia. Então, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado e temos o amor de Deus que está derramado em nossos corações também. Então, nós temos a salvação completa nas nossas mãos. Nós só perdemos ela se nós quisermos, tá? Isso aí é coisa nossa. Suponhamos, eu estou falando para você quem é o Espírito Santo, estou falando para você do livre-arbítrio. Estou falando para você os pecados que você não deve cometer estando na carne. Você tem que vir para o Espírito, só fazer as coisas boas, tá? Amar o próximo como você mesmo. Este é o mandamento do Senhor, tá? O segundo mandamento da Bíblia, tá? Ama o próximo, se você amar o próximo como você mesmo, você vai fazer algum mal para ele, meu irmãozinho? Ou para uma irmãzinha, você vai fazer algum mal para ela se você amar ela que nem você mesmo? Jamais alguém vai fazer isso, tá? Jamais. Só se a pessoa, se ele fizer isso, pode levar para o médico que ele está doido. Ele não bate, não está normal. A pessoa normal não vai fazer isso. Você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, está dentro dela. E você está amando o próximo como você mesmo. Você vai fazer mal para outra pessoa? Nós teríamos um mundo de maravilhas, só maravilha. Você podia sair para qualquer lugar, qualquer hora, que jamais quem você encontrasse, meu irmãozinho, você sabia que era uma pessoa da paz que estava ali. Hoje você pode sair, hoje você sai até de carro blindado, os caras dão um jeito de arrancar você lá de dentro para tomar o que tem, e se não tivesse, te mata ainda. Só um exemplo, tá? Hoje a nossa vida então é essa. Mas se nós o sistema, tá? Que não pode mais citar nome não, é sistema. Se eles ensinassem o que é necessário o povo saber, nós tínhamos outra vida. Mas eles têm interessado no tempo, nos cascalhos que estão interessantes. Olha, quanto você ganha? O que você faz? É só aí, dependendo do que você faz, não, você vem para cá, você já vai ser dirigente aqui do negócio aqui. Que não pode mais citar nem função, tá? Melhor você falar dirigente, porque é qualquer lugar. Vai ser dirigente aqui logo. Você não precisa ser estudado, não precisa ser ensinado, não precisa de nada. Pode dizer, não, é só você ter dinheiro, você já está ali. A coisa funciona assim. Eu falo para você, meu irmãozinho, que eu passei 15 anos no sistema, tá? Fiz parte da tesouraria ainda nesse tempo que eu tive lá ainda, só para você ter ideia, tá? Mas isso aí foi simplesmente um aprendizado para saber que eu estava onde não servia para nada. Era pior do que de onde que eu saí tentando. Eu vim achando que estava agora, eu vou estar no lugar certo. O meu pensamento era esse, tá? Eu estaria no lugar pior do que eu estava. Eu vi coisa pior do que eu via lá no mundo onde eu andava, fora da presença de Deus, e ali eu achava que eu estava, aí que eu estava mais longe ainda da presença de Deus, porque Paulo diz que os templos, a igreja, tá? Feito por mãos humanas, Deus não habita. Então eu estava num lugar onde Deus não habita. Deus habita dentro de mim, dentro de você. Só que não é ensinado isso. Se ensina o pessoal que está para a rua fora aí.
parecendo zumbi, a aparência de zumbi. Se está por aí afora aí, se ele saber que o Espírito Santo está dentro dele, será que vai estar lá? Jamais. Então, o que acontece? Eles arrumam jeito, que tem gente lá em cima, tá? Deputados, senadores, que não pode nem encostar, nem citar o nome pode citar, só para você ter ideia. Porque todo mundo sabe o que está fazendo e não paga imposto de nada, só arrecadando dinheiro e mais nada. E dando algum presente para alguém aí que é mais alto, que pode calar a boca deles, um presentinho, né? Aí uns 10, 20 milhões, assim, que isso aí não é dinheiro para eles. Para nós, para mim mesmo, é um dinheiro enorme. Para você, eu tenho certeza também que é, tá? Mas para eles, isso aí, dinheiro não. Tira do povo lá de novo, os trabalhadores, nós põe no lugar. E por aí vai a coisa. Ó. Só Jesus. Tem que ter muita fé em Deus, pedir muita misericórdia para não seguir o caminho errado, tá? Porque é facinho. Aquele pessoal que está ali, porque está feito uma lavagem cerebral neles, eles dão tudo que tem ali para a pessoa achando que está dando para Deus. Deus nem ali passa. E Deus está dentro de nós, dentro de mim, dentro de todo mundo. O Espírito Santo é Deus, tá? Aonde é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde está um, estão os três. Não existe três Deus. É um só. Para aparecer em três ocasiões, mas um só. Deus falando para os profetas, Jesus veio para habitar no meio do ser humano e ele morreu e ele enviou o Espírito Santo nos nossos corações, que eu acabei de falar dele aqui agora. Isso é que nós temos, o Espírito Santo. É só nós entrar para o nosso quarto, pedir o Senhor, ele falando com ele, você pode entrar sozinho, com o seu companheiro, clama o Senhor naquilo que você está precisando. Se você está fazendo alguma coisinha errada, pula fora, creia o arrependimento do seu coração e vem para o lado do Espírito. Fazer o bem, trabalhar honestamente, não pensar pensamento ruim nenhum, só pensamentos bons. Se pensar ruim, ó, aborda ele na mesma hora, pensamento ruim, viu? E segue a paz, que você vai seguir ela até quando Deus te chamar. Tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.